Malte. General Heleno. Já tá com as moedas na boca lá. General. Com letra G. Que isso, mano? Não sabe o que falar. Com a letra G. Não, é porque ele escrevia com J até ontem. A assessora deu um toque. Falou, não, Magno é com G. É mesmo, rapaz? Letra garrafal. General escrito com letras garrafais. Homem com letras garrafais. Eu não vou lidar com Mas de garrafa ele entende, né? Porque já... Começou a falar de garrafa e eu dou moral pro Magno Malte. Garrafa não ele acredito entende. mais em Veja continência. Garrafal, caralho. Continência virou um produto banalizado que é um cumprimento de respeito, irmandade e submissão a ditador. General com letras garrafais, que jamais submeteu a sua tropa. Tá na abstinência. Tá na abstinência. Garrafa com J. Garrafa. J de Johnny Walker. E G de gin com tônica. A humilhação de servir cachorro quente para terrorista do MST. General Heleno? Tá que nem eu domingo, Helder. Que nem nós. Porra, velho. Eu tava assim também. Eu também. Parece que tá latindo. A sua trajetória fez com que a minha mãe pudesse nos criar correndo na rua. Como é que é? É pai dele, o General Heleno? Olha que eu não sabia. Eu sabia disso também. Explica muita coisa, viu? General Heleno já foi de algum batalhão ali do Espírito Santo? Eu não sabia disso. As mulheres pudessem conversar sentadas à porta, no passeio das casas, como diz no interior da Bahia, acho que ainda é assim, é simples, no passeio da casa. Se o senhor estava lá, nos livrou do comunismo. A Marcha da Família pela Vida, comandada pela CNBB e pelo laureado Ulisses Guimarães e tantos outros, que pediram livra-nos do comunismo. Eu fui criado na escola, no governo militar, onde os cadernos e livros traziam o hino nacional. Canta aí. Onde eu aprendi e aflorou em mim um sentimento pátrio, um sentimento de amor a esse país. Mas é muito cadelinha, né? De general, de milico, né, Magno Malte? Pelo amor de Deus. Eu não sabia dessa história, porque a narrativa do golpe caiu. Um golpe sem arma, sem coturno, como diz o deputado Marcos Feliciano. Acabou de dizer Marcos Rogério. Um golpe sem comandante. E caso acontecesse, essa narrativa fosse verdade, assumiria a irmã Hilda, que eu tenho o maior respeito por ela, porque estava dando volta como o povo no muro de Jericó, dando em voltas, orando em torno daquele PG. Foi do interior da Bahia para o muro de Jericó. Como é que eu vou acompanhar esse raciocínio? E nunca fiz mimimi com tanta ameaça de morte que recebi. Mas você na semana retrasada, recebi uma claríssima. E eu fui à Amazônia. General Heleno, caralho, viajou. O senhor me fez ser mais brasileiro. O senhor era comandante da Amazônia. E como senador lá eu fui, passei uma tarde dentro do comando com os deputados e senadores, lhe ouvindo falar desse país, das suas fronteiras, do papel exercido pelas Forças Armadas, e nos levou para ver os soldados mais treinados e preparados em... Caralho, que história é esse que ele está inventando, cara? De que país é esse que ele está falando? Da onde ele está falando? Não consegui entender. Também não, cara. Ele fez uma volta ao mundo muito rápido, em alguns segundos.
Foi do interior da Bahia para Jericó, passou pela floresta amazônica, eu não entendi. Em floresta do mundo, que são os da Amazônia. Passei lá 4 dias, dentro da Amazônia. Eu achava que era um brasileiro patriota e saí de lá muito mais do que achava que eu era. Vossa Excelência, a sua vida é tão digna que aqui, sendo acossado por quem quer implantar narrativas para defender quem apagou imagens, e é um servidor público, apesar de ser senador, está na condição de servidor público e poderia ter sido convocado para essa CPI, não foi? O Supremo Tribunal Federal dispõe das imagens, porque tudo foi filmado. Isso não passa de uma narrativa para proteger alguém que diz que agora é candidato ao Supremo. Eu até que gostaria de ver ele sabatinado aqui para ver se essa valentia toda que ele dá entrevista, esse machão todo que ele manda no Brasil, que ele toma as armas, né? E que ele está diminuindo o crime, e ele contar histórias de valentia de que vai acontecer se não votar nas 2 casas, nós fazemos juntamente com o Supremo. É um valentão. Eu não sei o que esses petistas, os petistas raiz mesmo, que fundaram o PT, não sei como é que eles se sentem vendo essa valentia do Dino, mas se ele for candidato ao Supremo, eu já voto contra. Ah, tá borrado de medo do Vota Flávio sim. Dino. Vota sim, Tá na hora do vamos ver, vota de sim. medo. Vamos ver se vai ter toda essa coragem, Magno Malte. Cara, mas tá difícil de entender a linha de raciocínio dele, cara. Não tem linha, Helder. Uma coxa de retalhos, cara. Ele vai puxando, assim, do que ele leu durante o fim de semana. É meio que nossa live, tá ligado? Que ele tá falando. Cara, muito pior, muito pior. É tão caótico quanto a gente falando, cara. Pior. Consegue ser pior. Cara, mais um senador capixaba obcecado pelo pau do Dino, né? É verdade. A coragem do Dino, as bolas do Dino, é verdade. Passando de porta em porta, de gabinete em gabinete, dizendo: vou cumprir a Constituição, eu vou cumprir, quando chega lá, serei guardião da Constituição. Eita, essa música é velha demais. Já caiu. Essa música é domínio público. Todos eles têm essa frase decorada. Sai daqui como guardiões da Constituição, quando lá chegam, nós não estamos... Domínio público? Qual canção que é do... Qual canção? Ele não falou, cara. Não falou. Estamos vivendo a época em que se faz dosimetria, onzimetria, sei lá, mas o Brasil está vivendo a onzimetria agora. De dose também você entende, né? Garrafa, dose. Isso aí você entende, cara. Dosimetria, você fala, pô, essa dose era pequena demais, esse bombeirinho aqui tá pequeno, né, rapaz? Ô, João, cadê aqueles bombeirinhos caprichados? Não, hoje tá pequeno demais. Por isso que ele tá só assim, ó. Você tá dando para entender algumas coisas. A dosimetria do bombeirinho foi baixa na hora do almoço. Onzimetria e dosimetria, tá certo. Ricardo diz que o Bessias é também, né? Aquele que, quando falou o nome de Lula na Marcha para Jesus, foi vaiado lá. E ele entrou agora, advogado da União, contra Felipe Barros e contra Nicolas, porque falaram sobre a resolução do Conselho, né? Que fala em legalização de aborto. Aí o Bessias entrou, estou esperando nesse também. Também estou esperando esse, já declaro meu voto contra. Ah, nossa, que coisa, hein? Lula não dorme hoje, hein? Nossa senhora, esse voto, por essa o Lula não esperava, hein? Difícil. Eu quero ver como é que eles vão andar nos corredores aqui, né? Eu já estou vendo a cena. O papo é decorado. O senhor, diferente de G. Dias, que foi treinado 45 minutos, ele jogou até bem os 45 minutos, em que eles trocavam as folhinhas e tal, era um jogral. Mas os outros 45 minutos não treinou. O senhor em nenhum momento negou que é amigo do Cid, o senhor em nenhum momento negou a sua amizade ao presidente Bolsonaro, a sua lealdade a Bolsonaro. Em nenhum momento o senhor tentou desmentir nada. Foi o Heleno afundando, falando: não sou amigo do Cid, não, cara. Não, né? Cara? Não me coloque em maus lençóis. O que você tá falando, caralho? Por favor, Magno Malte.
como o Heleno é. Eles tentam levantar o golpe de 64. Eu poderia colocar aqui o vídeo de Fernando Gabeira, dizendo, não, nós queríamos ditadura, ninguém nunca lutou por democracia. Quem é de esquerda e fala que lutou por democracia, mente. Quem fala é Gabeira, o cara que sequestrou o embaixador americano. A gente lutava por outra ditadura. Proletariado. O que é isso? É o regime cubano, é o regime venezuelano, em que o povo é cercado, vive de cesta básica, de esmola, e uma casta vive muito bem, porque eles amam o capitalismo para desfrutar disso, enganando e nadando na mente dos indoutos. E que muito... O que ele está falando, Helder? Explica aí, cara, que agora eu me perdi completamente no raciocínio. Mas você vai me comprometer dessa maneira mesmo? Não, explica aí. Depois de tantos anos, a gente trampando juntos, você vai me comprometer dessa maneira? Pedir para eu explicar o que o Magno Malta está falando, ao vivo ainda por cima, sem eu poder analisar o discurso, pegar ele impresso, dar uma lida, ir grifando. Porra, Bez, não faça isso comigo. Ele está descrevendo o capitalismo, né? Tem uma casta ali do alto que é muito rica e todo mundo se fudendo ali embaixo, né? É uma pequena casta que se dá bem e o resto se fode. É o capitalismo, o Magno Malta. Comunista, Magno Malta? Vamos ver aqui. Virou comunista agora, no meio do discurso? Não, ele não sabe o que ele está falando. Que muitas vezes se tornam indoutos porque o cerco ideológico os faz ficar assim. O senhor sabe que essa destruição, esse tal de reforma tributária, eles vieram com a reforma tributária, não, é para destruir a economia do Brasil e destruir os valores de família, ou seja, as pautas conservadoras, porque cerca o país, faz o país de um país dependente de cesta básica e eterniza uma ditadura no Brasil. Tá bom, eles dizem que tudo que Bolsonaro faz entrou na mente das pessoas, por isso que elas vieram para cá. As falas, tudo que diz, palavra de ordem. Quem mais fala palavra de ordem que a esquerda? Por que eles vieram para Brasília e destruíram tudo, botaram fogo na esplanada dos ministérios em 2016? Ninguém incentivou eles. Ninguém pagou os ônibus. A CUT. A força sindical, com o sangue do trabalhador que sustenta o monstro da esquerda que vai para as ruas, queimaram os ministérios, tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal. Queimaram. Nada disso é ato antidemocrático, tudo isso é democrático. Botar fogo na estátua de Borba Gato, ato democrático. Deputado, senador Marcos Rogério. Como é que eles vieram para a rua? Cara, como eles invadiram as praças, queimavam o pneu? Gato, porra, bicho. Um beijo pro Galo, hein? Um abraço pro nosso irmão Paulo Galo. Valeu, Galo. Vamos ver a 11h30. Nas avenidas, nas rodovias, incentivados por quem? Tinha voz de comando? Sim. Tinha palavra de ordem? Sim. Não, mas nada disso vale. Isso é democrático. Antidemocrático. Olha o Zé Trovão ali atrás. É só se houver alguma coisa que ligue, mesmo por laços de amizade, ao presidente Jair Bolsonaro. Cadê o presidente? Cadê o comandante da Força Nacional? Por que blindar tanto esse rapaz? Vossa Excelência... Pô, o que esse cara tá falando, velho? Tô falando um monte de palavras sem conexão. Será que se eu traduzir de qualquer maneira aqui, alguém vai ligar? Não é mesmo. Não tá fazendo sentido mesmo. Nada faz sentido do que esse cara falou. Quando ela, do GSI, sabia o seu papel a cumprir, cumpriu. E Vossa Excelência nunca viu o que nós vimos quando Vossa Excelência já não era mais GSI e não nega a sua amizade por G. Dias, o seu respeito a ele, não nega a sua amizade com o Cid. O dia que está querendo ficar de longe do cara. O cara está delatando. Está delatando. Mas o senhor não negou em nenhum momento. Eu tenho 23 segundos ainda. Eita, porra, é muito! Vai o quê? Agora dá? Pode continuar? Não, tá explicado porque o Magno tá assim, o Zé Trovão tá por perto. Esse tipo de companhia não é boa coisa. Não é boa coisa. Olhe para ela, presidente. Sem olhar. Essa risadinha. Não preciso mais falar nada. Não. Essa risadinha. Risadinhas aí, garrafais, hein? Dosimetria da risadinha garrafal. Presidente, eu já encerro a minha fala.
Brincadeira, Lavinha. Dizendo... Nunca vi um cara mais xarope aqueles que chamam... no Congresso, velho. Eu vi uma fala aqui hoje, e assim eu engoli para não atrapalhar, porque o presidente não gosta que atrapalha, não dei uma de abelho, engoli, fui lá, bebi café lá dentro, fiquei lá. Café. Bolsonaristas. Café com licor, porra. Licor vocês, de café. Bolsonaristas, trata General Heleno como um herói. O senhor realmente é. Quem não é herói para mim é Marighella. Ele já chamou o cara de Marcos Nogério, já falou Jair Bolsonaro e agora é Marighella. É o Uri Geller misturado com Marighella. É. Marighella. A guerrilha do Marighella era... Marcos Nogério. Né? Já Thomas Green Morton, já tô confundindo também. Acho que bateu aqui no Chibira já, velho. Marighella. Chibira! Chamou o Chibira muito cedo hoje, hein, muito cedo. Marighella. Olha, para mim, aliás, quem fez o filme Marighella precisa devolver o dinheiro do Ministério da Cultura, porque foi Lei Rouanet, não pagou. Para concluir, deputado. Vou concluir. Herói para mim não... Lei Rouanet e Marighella. Borba Gato, Marighella, os muros de Jericó, o interior da Bahia, a ditadura, a reforma tributária que vai virar o Brasil do avesso. General Heleno garantiu que a mãe dele colocasse a cadeira do lado de fora da casa e ficasse conversando, fofocando à noite. Caralho, meu irmão. Isso é papudim de bairro mesmo. Os irmãos... não é do Hugo Chávez, não é Maduro. Não é do Chávez. Hugo Chávez. Não é Fidel Castro. Hugo Chávez. Hugo Chávez é o Marighella. Tá muito doido, bicho. Castro. Não é Che Guevara. Che Guevara. O herói da minha vida. A minha referência é Cristo. Mas para falar em herói das forças, e penso que o subordinado das forças hoje, das forças armadas do Brasil, penso que ele sente uma dor no peito ao ver o seu líder dando continência para líderes sanguinários, ditadores, que adentraram esse país com pena de prisão decretada no mundo inteiro. Mas a Vossa Excelência, eu não dou continência, porque isso para mim é um passado absolutamente ruim e me lembra frouxura. A Vossa Excelência eu devoto o meu respeito. Não entendi nada. General Heleno com letras garrafais. Quem fuma 200 baseados? Chibira, gelo, rápido. São 4 horas da tarde de uma quarta-feira, não é? Semana praticamente encerrada. Dançando forró. Tira lá no Ianço Quinta Cataguiri.